Logo no fim da pandemia e começo depois disso, a gente montou a EARP Mulher. E aí nós tivemos muitas reclamações de assédio. Assédio moral, assédio sexual. E aí, quando eu falava as coisas, o pessoal falava assim, mas como você conseguiu fazer isso? Eu falei, como? Tinha que brigar. Tinha que chegar para o dono da empresa e falava, esse engenheiro não pode continuar aí, porque ele está perturbando. Então, assim, houve isso. E várias colegas nossas tiveram problema. Sabe? Engenheiras que iam fazer estágio. E eu acho que isso tem que ser pensado e tem que melhorar. Eu acho que está num ponto agora que agora as pessoas pensam 2 vezes antes de fazer uma atitude. Tem uma atitude assim, né? E esses grupos, eles são, querendo ou não, uma rede de apoio, né? Porque... Estamos no ar com mais um Elas na Proteção. Hoje, quinta-feira, meio-dia, estreando mais um programa aqui no canal da Revista Proteção. É um prazer estar com você hoje, controlando um pouquinho a voz, ainda estou recuperando a garganta e precisamos guardar para falar com esse furacão que a gente está recebendo hoje. Uma pessoa tão admirada, foi indicada centenas de vezes por várias pessoas, mas o carro-chefe foi Fernanda Gianazzi, uma das primeiras entrevistadas delas na Proteção, e nós vamos ter esse programa incrível após realizar a minha audiodescrição. Então estamos aqui em mais uma semana, eu sou Fabiana Raulino, sou a host, e sou uma mulher branca, de 40 e poucos anos, cabelo loiro escuro, um pouco abaixo dos ombros, lisinho, olho castanho, falo mantendo um longo sorriso, estou usando uma blusa de manga comprida preta, brincos roxos, e hoje recebo ela aqui, Mercedes Furegato Pedreira. Olá, tudo bem? Estamos certinho na pronúncia do seu nome, querida? Tá. Que Agora bom, sim. que bom. Faltou o Freitas, né? Na verdade, é Maria Mercedes Furegato Pedreira de Freitas. É muito comprido. Eu sou bem conhecida como engenheira Mercedes Furegato. Muito bom, muito conhecida. É um prazer recebê-la hoje. Querida, antes da gente começar a conversar, vou pedir a generosidade de você fazer sua audiodescrição para as pessoas que nos assistem, que têm deficiência visual, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelo castanho claro, tenho olhos castanhos, óleo de mel. Estou usando uma roupa azul anil e uma calça azul. E brinco, acho que é meio difícil de ver, mas um colarzinho de pedras. Sim, perfeita, querida. Por favor, Mercedes, conta um pouquinho pra gente, você é uma pessoa extremamente conhecida, mas para as pessoas que ainda não te conhecem ou não sabem muito, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, eu quero começar contando que não fui eu que escolhi a engenharia de segurança do trabalho, foi ela que me escolheu. E eu vou contar por quê. Eu estava no 3º ano da faculdade e em Ribeirão Preto tinha a cervejaria Antártica Níger, que eu trabalhei muitos anos, e o presidente da Antártica era o Dr. Roberto Guzmão, que foi ministro da Indústria e Comércio em anos atrás, e ele era amigo da minha família, e ele me chamou lá na fábrica. Eu fui lá na fábrica e ele falou assim para mim, Mercedes, eu preciso de um engenheiro de segurança do trabalho. Falei, doutor Roberto, eu estou no 3º ano, eu ainda tenho 2 anos para me formar. Ele falou, que pena. Então, quando eu me formei, eu fui lá, voltei lá, falei com ele, e ele falou assim para mim, então agora você se formou? Então tá bom, você vai vir trabalhar aqui. E aí eu entrei na Antártica como engenheira civil, a Antártica custeou meu estudo de engenheiro de segurança do trabalho, minha especialização, e fiquei lá por 14 anos. Uau! Então, foi assim, o início da minha carreira de segurança do trabalho foi porque ele mesmo me chamou a atenção para ela. E aí eu fui gostando cada vez mais. E na Antártica eu tive muita sorte, porque na época o engenheiro Leonídio Ribeiro Filho, que vocês devem conhecer, ele era o engenheiro de segurança da Antártica São Paulo,
Então, ele me mandava tudo que saía sobre segurança, ele me mandava e eu aplicava em Ribeirão Preto. Então, eu estava sempre em dia com a segurança do trabalho, sempre aprendendo coisas novas, e isso foi muito importante. Além disso, eu comecei a trabalhar na Antártica, eram 1.200 funcionários, só tinha a Mercedes, engenheira, na fábrica. Então, todo mundo conhecia, todo mundo queria ajudar. Foi uma fase muito boa. Fiz vários CIPATs na Antártica, onde a Fernanda foi uma das palestrantes, lá em Ribeirão Preto. E tinha também, assim, o pessoal me considerava engenheira, porque não tinha engenheira. Eu era uma das únicas lá em Ribeirão Preto, então todo mundo queria que eu fosse dar palestra, que eu falasse sobre o assunto, tudo eu era chamada, graças a Deus, porque isso foi muito bom. Até a Associação dos Engenheiros, o presidente anterior, que foi o Juarez, acho que vocês devem conhecer, Juarez Correia de Barros Júnior, ele me chamou e falou: Mercedes, vamos fazer uma equipe aqui para ir nas obras. Nós vamos agora em obras, vamos ajudar e ensinar o pessoal como deve ser feito segurança do trabalho. Então, desde que eu estava na Antártica, eu ajudava nas obras de Ribeirão Preto com prevenção de acidentes. Na Antártica também, o pessoal gostava de mim, porque falava assim: olha, uma mulher aqui. E eu falava assim: gente, é mesmo, só tem eu de mulher aqui. E nas reuniões com a diretoria, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma coisa nova dentro da segurança do trabalho, era mais fácil, porque eu sendo mulher, eles me atendiam. Então eu pensei, já que é assim, ótimo, eu entro, eles me recebem, e aí eu falo o que eu quero, e aí a gente faz. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo esse tempo eu tive muito apoio da diretoria, do presidente e dos diretores. Na Antártica, tinha um sistema de limpeza de tubulações que era feito com soda cáustica. E era feito em soda cáustica em pó. Eu falei, não, nós temos que tirar esse risco dos funcionários. Junto com o fabricante de cerveja, a gente se reuniu, fizemos um trabalho e eu consegui mudar. Passou a ser limpeza das tubulações com soda cáustica líquida. Isso foi um avanço. Então, assim, eu acho que durante essa minha jornada, eu sempre consegui algumas coisas novas. Isso, para mim, é assim, muito importante. Bom, saindo da Antártica, eu fui ser perita do juiz de Sertãozinho. Trabalhei muito tempo. Trabalhei uns 10 anos. Mas você ainda estava na Antártica ou foi depois? Não, foi depois. Foi depois. Eu fazia trabalhos, assim, palestras eu fiz muitas, e quando eu era perita do juiz, uma vez eu pensei assim, gente, será que quando eu tiver 60 anos, eu vou estar subindo numa máquina colheitadeira de cana para ver o calor que tem aqui dentro, para a gente fazer uma medição? E eu falei, será? Acho que eu não vou estar. E eu estou aqui hoje, com mais de 70, continuando o trabalho da segurança de outra forma, mas fazendo algumas inovações, que é o que eu quero. Bom, outra coisa que aconteceu na Antártica, não, fora, depois, né? Estamos lá, na época que eu fui ser perita do juiz. Aí, eu fiquei triste quando a Antártica me demitiu, porque eu falei, que pena, só porque eu tenho filho novo, eles me demitiram. Mas foi a melhor coisa da minha vida, porque eu cresci, eu trabalhei com outras empresas, eu montei Na hora a gente não percebe, né? Sim, eu montei a minha empresa e ela durou mais de 24 anos, a minha empresa, fechei agora. Então, assim, a gente tem que, os caminhos que temos que percorrer, a gente nunca sabe, né? Mas a gente vai enfrentando e eu... Por ser, como eu disse, mulher, muitas vezes as pessoas ficavam com o pé atrás, mas eu sempre consegui o meu espaço. Na parte da construção civil, que eu trabalhei bastante tempo, nós tínhamos em Ribeirão Preto vários problemas na área de segurança do trabalho, na construção civil. E não tínhamos recursos, assim, recursos que eu digo, por exemplo, eu queria vídeos para eu passar nas obras. E não tinha no estado de São Paulo. Quem que tinha? Fundacentro do Paraná. Eu falei com eles me mandaram os vídeos e eu implantei nas nossas obras. Uau! Foi muito bom,
porque treinamento para mim é essencial. E você se comunica com as pessoas, né, Mercedes, de um jeito muito à frente do tempo até. Porque eram poucas mulheres engenheiras e você nunca teve medo, não. Entrava na sala, falava bem, né? E isso que é uma característica extremamente marcante da engenheira Mercedes, assim, que todo mundo conhece, né? Eu queria lembrar que uma vez vindo para São Paulo, nós tínhamos um problema de tela fachadeira em Ribeirão Preto. E eu falava, gente, impossível que não tenha uma solução de fixar essa tela. Vim para São Paulo um fim de semana passear. Do lado da casa da minha tia tinha uma obra. E eu vi a tela lá, falei, não acredito. Fui lá na obra, peguei o telefone da empresa, na segunda-feira liguei e eu levei para Ribeirão Preto essa tela fachadeira com fixação, que é uma fita que tem de intervalos tem uma fita. E nós conseguimos fazer isso em Ribeirão Preto. Nas obras também, eu acho que a gente foi inovador. Por quê? Eu entrei para algumas construtoras para fazer consultoria. Então, nessa consultoria, eu fazia gestão de segurança do trabalho. Então, tinha equipe dos técnicos, às vezes tinha médico, enfermeiro, e eu era de fora. Mas eles, com a sua empresa, né? Com a minha empresa. E eles respondiam para mim. Não era para a diretoria da empresa. Então, Caramba, Mercedes, que legal! E nós fizemos trabalhos assim, de agora em diante. Isso é uma confiança, né? Todo mundo vai fazer treinamento, todo mundo vai ter que fazer as análises de risco. E nós vamos fazer, uma vez por semana, reuniões com a equipe da obra. E isso eu mantive até o último dia que eu trabalhei em obras. E foi ótimo, foi perfeito, porque aí a gente sentava na mesa. Técnicos de segurança, eu, o gerente da obra, os engenheiros da obra, mestre da obra, e era uma equipe que sentava lá para conversar, o que vai ter semana que vem, o que nós vamos fazer, o que precisa fazer. Foi um avanço. Outra coisa que eu acho que também consegui com o tempo, nas empresas construtoras que eu trabalhava, quando eles faziam um orçamento de uma obra, nunca era levado em conta o custo de uma tela fachadeira, de como é que fala? Proteção de periferia. Nunca era levado em conta. As bandejas, nunca. Por quê? Porque eles não pensavam, iam pensar depois. Aí eu comecei a falar e começou a ser incluída nos orçamentos. Então, isso foi um avanço. Eu acho que foi muito bom. Sem dúvida, querida. Aliás, né, queria até que você falasse um pouquinho, você trazendo da construção civil. Hoje você resgata isso. Aliás, queria muito que você falasse para quem está assistindo a gente sobre o seu trabalho no CREA, né, na Câmara de Engenharia de Segurança. Uhum. Aliás, até mostrar aqui na câmera, ela fez essa generosidade, né, de trazer a revista Painel, onde ela faz a escrita dos seus artigos. Uhum. Se você puder falar um pouquinho para a gente, Mercedes. Então, a revista Painel é, na realidade, uma revista da Associação dos Engenheiros de Ribeirão Preto, da qual eu fui vice-presidente e agora eu sou diretora de ouvidoria, porque o presidente não queria que eu saísse de jeito nenhum. E como que foi essa história? A gente começou a participar com artigos para a revista. Por quê? A revista tinha artigos de engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, e segurança do trabalho não tinha. Eu falei, não, vamos começar a fazer. E a partir daí, começamos a escrever, tanto na área de meio ambiente, de sustentabilidade, e de acessibilidade e segurança do trabalho. Então, esses são os artigos que a gente costuma escrever. Eu escrevo também com outras pessoas, uma irmã que é engenheira, e algumas colegas lá de Ribeirão Preto, porque lá existe a AEARP Mulher. Como no CREA existe o CREA Mulher. Ai, que legal! Lá nós temos a AEARP Mulher que faz um trabalho do profissional para a mulher. Então, é muito sinergia. Bom. Muito bom. Isso foi bom. Essa revista, ela tem uma divulgação muito boa. Ela também tem fomentos do CREA para essa revista. E a revista do CREA, eu também escrevi alguns artigos, que essa é da associação. Sim, do CREA perfeito. também eu escrevi. Que foi muito bom, porque as pessoas... Eu acho assim, hoje a revista está online, mas aqui ela está física. Então, a revista física fica lá no cantinho. A pessoa está numa sala de espera, vê a revista e pega a revista e vai ver. E aí consegue ver um assunto que interessa, né? Porque às vezes, informação, né? Porque quem vai online é quem tem interesse.
Quem não tem interesse é por acaso. Então, o acaso está aí. Muito bom. Trabalhando no universo, né? Com tudo que ele faz. E no CREA? Então, no CREA eu sou da Câmara de Segurança do Trabalho. Eu já tinha sido convidada há muito tempo atrás para ir, mas eu tinha filho pequeno e tal, então eu não fui, não quis saber, não. Aí agora, 3 anos já, eu estou lá, esse é o 4º ano. O que a gente faz na Câmara de Segurança do Trabalho? Nós fazemos um manual para fiscalização voltado para os itens da norma. Então, nós que sabemos da norma, fazemos esse manual que é para o pessoal da fiscalização ir lá verificar. Porque eles chegam na obra, eles não sabem o que eles vão ver. O que eu vou ver? Tem a RT, tem um laudo, tem um PGR. Então, agora eles têm um manual e tem também, além do manual, tem o que a gente quer em cada ano. Então, este ano nós queremos, por exemplo, que ele vai ver se todo mundo está fazendo PGR. Quem está fazendo esse PGR? Entendeu? Então, assim, eu acho que foi um avanço no CREA. Outra coisa que nós fazemos são os processos. O CREA tem muitos processos, principalmente de sinistro. E quem faz esses processos sou eu e mais um engenheiro, porque os outros são de escola e nós somos do dia a dia de obra. Então, nós analisamos. Só que é diferente. No CREA, você analisa o engenheiro. Não é como a gente, como coordenadora da área de segurança que eu fui muito tempo, que aí você analisava o todo, o ambiente, tudo isso. Então, hoje mesmo nós tivemos reunião, e foi falado isso porque nós estamos com um processo aí, tem muitos acidentes. Eu acho que nós temos que pensar muito nisso, porque continua tendo acidente, continuam a não empregar o que precisava. Muitos processos não têm análise de risco. E análise de risco, para mim, não é só fazer análise, é passar para a equipe da obra, pegar a assinatura deles e ali eu tenho realmente que eles participaram. Porque às vezes eu sinto, isso, não sei nem se eu posso falar, mas às vezes eu sinto que muitas coisas são montadas. Cartorial, né? Isso. Cartorial, isso. É só para ter o papel, e não é real, não é educacional. E isso, para mim, é muito ruim, sabe? Eu acho que o CREA faz esse trabalho. Ele faz também algumas palestras em várias associações sobre segurança do trabalho, que é importante. Então, porque segurança, tem que fazer segurança, mas quem vai fazer? Tem que ser quem sabe, quem conhece. E é uma rotina intensa, né, Mercedes? Sim. Eu venho para São Paulo 4 vezes por mês, 2 dias no início do mês e 2 dias no fim do mês. Participo bastante, o CREA sempre está querendo, ele está se remodelando, porque o CREA antigamente todo mundo falava, só fiscalização, hoje não, ele tem educação, Sim. Ele tem um trabalho para melhoria, então isso é importante, né? Então acho que isso que o CREA faz é importante. Sim, e principalmente o seu vínculo, isso de vir presencialmente, nada substitui o presencial, né? Sim, concordo. Então, a gente pode ter, o digital, ele avança nas barreiras biológicas, geográficas, mas vir para cá, estar presente, a presença, ela é diferente. É importante, né? É importante. E eu penso assim, porque eu falo, as pessoas às vezes falam, a Mercedes falou. Não, a Mercedes estava aqui, ela que mostrou. Eu fiz um trabalho com estatísticas de acidente em Ribeirão Preto, no CPR. Nós tínhamos um CPR lá quando começou. E que bom ter o CPR, né, sim, Mercedes? Sim, é importante. Você tem todas as entidades ali participando. E depois parou, agora nós reativamos. E é importante por isso, porque o CPR pode divulgar, ajudar a divulgar. Então, várias entidades participando. O Rodrigo, que é do Ministério do Trabalho, está lá e ele é ótimo, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Muito bom, querida. E você, Mercedes, é essa pessoa educacional por natureza, né? Então, até na perícia, uma pessoa que é antenada, acho que não só a construção civil, como toda a sua trajetória, deixou você muito antenada para as coisas. Sim, Tudo você vê uma oportunidade, uma coisa que vincula com a outra. Você tem essa capacidade analítica de pegar fatos que parecem que estão separados e conseguir juntar.
Eu tive várias pessoas que trabalharam comigo, que me ajudaram muito. E tinha até técnicos de segurança que me chamavam de professora. Tinha o dono de uma construtora, e que hoje ele é presidente da Associação dos Engenheiros, ele fala, quando ele tem oportunidade, que ele aprendeu tudo comigo. E que, graças a mim, ele gosta da segurança, ele passou a fazer segurança. Então, isso é gratificante, não é? Eu acho que é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. E também eu queria comentar que eu acho que o olhar do engenheiro ou de uma engenheira numa obra é importante, porque o técnico, às vezes, ele não consegue ver, não aquele que está todo dia, que ele vai começar a aprender e vai ver, mas houve obras que eu cheguei e falava assim, gente, por que vocês não fizeram aquela proteção de periferia ali na laje? Ah, mas a gente não sabia como fazer. Eu falei, vem cá. Ia lá, pegava o meu PCMAT, que estava bonitinho, feito, e falava, aqui, ó, tá aqui como é que você tem que fazer. E nós fizemos várias coisas novas em Ribeirão Preto. Proteção de periferia, trabalho do pessoal para fazer pilar, que não tinha onde eles se apoiarem, nós fizemos proteção, chamei o engenheiro mecânico, ele me ajudou, montamos. Mas eu falo assim, não adianta, às vezes, o pessoal falar, é difícil, a gente não consegue. Tem que tentar. Agora, mulher e engenheira tem vantagem. Muito bom. E até trazendo um pouco disso, né, que tem tudo a ver com o programa, porque afinal, muitas das histórias das mulheres na saúde e segurança existem, mas não são contadas. Porque a gente coloca primeiro o dever, primeiro o que a gente fez, a proteção, a prevenção, os trabalhadores, e a nossa história, ela geralmente fica num bastidor, né? E hoje você faz parte desses grupos de mulheres, né, Mercedes? Sim, mulheres que trabalham e mostram seu trabalho, mostram também. Você sabe que a gente conversou logo no início que montamos na pandemia. Logo no fim da pandemia e começo depois disso, a gente montou a EARP Mulher. E aí nós tivemos muitas reclamações de assédio. Assédio moral, assédio sexual. E aí, quando eu falava as coisas, o pessoal falava assim, mas como você conseguiu fazer isso? Eu falei, como? Tinha que brigar. Tinha que chegar para o dono da empresa e falava, esse engenheiro não pode continuar aí, porque ele está perturbando. Então, assim, houve isso. E várias colegas nossas tiveram problema. Sabe? Engenheiras que iam fazer estágio. E eu acho que isso tem que ser pensado e tem que melhorar. Eu acho que está num ponto agora que agora as pessoas pensam duas vezes antes de fazer uma atitude. Sim. Tem uma atitude assim, né? E esses grupos, eles são, querendo ou não, uma rede de apoio, Sim. né? Porque até quando Fernanda veio aqui, a gente conversou muito, e ela colocou, né? Olha, quando comecei, se eu estava presente numa sala, as pessoas achavam que eu era secretária, não era engenheira, né? A gente tem todas esses estigmas lá de trás que foram mulheres com essa força que fizeram toda uma modificação desse cenário. E hoje você é uma dessas mulheres que abriu espaço para essas jovens que hoje estão estudando ainda nas engenharias, no técnico, para poder ingressar na área de um jeito mais organizado, um jeito mais querido, porque teve quem puxasse a fila, né, querido? É verdade. E agora, né, trazendo aqui com Mercedes, hoje um programa extremamente especial. A gente tem uma fila de pessoas que estão querendo assistir, já perguntando quando que vai ao ar. A gente ainda nem tinha gravado. Então agora vamos trazer o quadro Conta pra gente saber uma, duas, sei lá, quantas histórias. Mercedes tem várias, mas ela fez a seleção de uma história especial para trazer pra gente aqui no Elas na Proteção. Vamos chamar a vinheta do Conta pra gente. Bom, uma das histórias, eu estava andando na rua, perto de um shopping em Ribeirão Preto, shopping Santa Úrsula, e um senhor atravessou a rua e veio olhando para mim, e eu falei assim, não reconheci, né? Aí ele falou assim, posso falar com a senhora? Eu falei, pode. Olha, eu quero agradecer, porque a senhora foi quem me ensinou a pôr o cinto de segurança.
Porque eu não sabia como pôr, a senhora me ensinou e eu não vou esquecer para o resto da minha vida. E para mim é muito difícil, porque são muitos homens, e só eu de mulher, quer dizer que lógico que eles sabem quem eu sou. E para mim é mais difícil. Eu fiquei emocionada, porque eu acho que isso fica. Uma outra vez um senhor também mestre veio falar comigo e disse assim: "Ah, a senhora que me ensinou como é que tinha que usar a escada direito e como que a escada deveria ser." Eu falei, gente, olha que bom, sinal que eu deixei marcas, né? Outra coisa que aconteceu foi a minha manicure. Falava assim para mim, sabe, hoje eu fui numa obra, eles estavam sem cinto, lá na beiradinha, não pode. Então, eu acho assim, essa ideia, esse trabalho meu, é uma coisa que está inserido na Mercedes, faz parte de mim, e eu quero continuar podendo ajudar as pessoas. Sem dúvida. Isso que é criar cultura, né, Mercedes? Porque a cultura, ela é educação. Então, quando você é esse exemplo que anda por aí sendo esse exemplo, sem forçar, é quem você é. Isso acaba gerando cultura nas outras pessoas e o eco disso acaba não sendo óbvio, né? E hoje, agora, você encerrou a sua consultoria. Quais são os seus próximos passos, Mercedes? Bom, um passo que a Fernanda me cobra sempre é escrever um livro. A Fernanda sempre falou para mim, Mercedes, escreva, vai pegando os itens que você trabalhou e vai fazendo um livro. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu posso desenvolver com a ajuda de algumas pessoas e fazer um livro. Isso é importante. Puxa vida, e a gente fica aqui numa ansiedade incrível para ler, sem dúvida. Mercedes, em toda a sua trajetória, quais foram os principais desafios, principalmente como engenheira que estava começando, e também quais foram os principais marcos de isso eu consegui, isso fui eu, porque realmente ter você como exemplo e as pessoas poderem falar, gente, se a Mercedes passou, sabe, e estava lá na história dela, acho que isso nos inspira. Acho que é importante colocar, porque você realmente até hoje é essa pessoa com uma segurança gigantesca, que coloca as palavras de um jeito simples para as pessoas entenderem, querendo fazer a coisa dar certo. Né? Então, quais foram os principais desafios e os principais marcos na sua trajetória profissional? Um dos desafios que eu acho que foi marcante, eu consegui, e acho que todas as pessoas podem conseguir, é implantação de reuniões e de treinamento em obras, em empresas. Isso não deve passar, porque tem que fazer treinamento e trabalho em altura, mas contrata uma pessoa que não tem capacidade. As pessoas vão fazer o curso e aí não sabem nem pôr um cinto, por isso que muitas vezes eu ensinei a pôr o cinto. E nem conhecem a realidade daquela empresa, né? Isso. Dão exemplos caricatos, assim, distantes. E assim, eu acho que é importantíssimo, dentro do trabalho da segurança do trabalho e das mulheres principalmente, é aproveitar a deixa que todo mundo ouve a mulher, porque os homens ouvem as mulheres. Então, você tem que chegar e falar, olha, de agora em diante, toda sexta-feira, vamos fazer reunião para verificar o que nós temos para melhorar na área de segurança do trabalho. Na semana que vem, que trabalho vai ter, como que vai ser. Então, treinamento e as reuniões com a equipe de obra, a equipe de trabalhadores de uma fábrica, porque a gente fez muito isso na Antártica, é importante. Eu acho que isso aí é o mais importante. Você não pode deixar. Então, abrir as portas é isso, é você montar equipes, treinar. Eu acho que a educação é essencial. É, sim. E você comentou uma coisa que você fala assim de um jeito simples, eu falo mesmo. Eu adorava dar treinamento em obras. Eu dava treinamento motivacional em obras. Nós tínhamos 3 prédios e a equipe eram 15 pessoas, entre engenheiros, mestres, técnicos. E nós fazíamos uma vez por mês um treinamento motivacional. Era uma delícia, o pessoal adorava, participava, sabe? Ficava esperando esse treinamento. A humanidade, né, Mercedes? Então, isso é importante. Aliás, eu falo é importante, tudo é importante, né? Mas
Eu acho que algumas coisas são mais importantes. Lendo alguns textos que você escreve, né? E é um presente para a gente ter isso registrado, que realmente estou com Fernanda nessa, né? Já tem tanta coisa escrita, né? Juntar tudo, colocar a sua história, isso é extremamente importante. Mas a questão realmente do Falar Simples é que você tem uma didática muito inata. Então, por exemplo, isso de vir passear, tá perto da casa da sua tia, olhar uma solução e falar, agora é essa, eu preciso e já ir. E, puxa, eu preciso de um vídeo, não tem aqui, Fundacentro Paraná, vamos conectar. Isso, muitas pessoas, quando uma coisa não existe, elas param no que não existe. E você não consegue parar, você é imparável, né? E isso é muito refrescante, porque você tá em Ribeirão inteiro te conhece. Né? Claro, a gente tá falando que o Brasil inteiro te conhece, mas Ribeirão, assim, é a casa, né, de Mercedes. E a gente tem, em Ribeirão, uma cultura de segurança muito forte. E você tá nela lá como uma grande guardiã, com uma atuação muito forte. Especialmente no que a gente fala, especialmente, claro, na construção civil, porque é onde você também nada de braçada na maior complexidade que a gente tem, né? E Mercedes, hoje, qual que é o cenário lá? O que você vê de maiores desafios? E também você estava falando, né, que no CREA você está falando com os profissionais. E isso é mais difícil, porque quando a gente vê uma situação, a gente pode ir para um caminho de neutralidade, mas quando a gente está falando com uma pessoa, o trabalho educacional mesmo, de mentoria, ele é muito importante, né? Como que tem sido esse trabalho hoje, nessa complexidade? Olha, eu acho que no Brasil inteiro, de modo geral, eu acho que nós perdemos um pouco essa parte de segurança do trabalho. Eu acho que ela foi assim, as normas estão mudando, estão se adequando, mas é difícil fazer funcionar. Então, eu acho que no Brasil inteiro teve uma queda desse trabalho. Por isso que nós montamos de novo o CPR. Porque nós falamos, não podemos deixar. Nós temos que fazer alguma coisa. Mas é uma coisa que faz total impacto, né? Nós tivemos lá em Ribeirão Preto, tem mais engenheiras que estão nas construtoras agora, em obras tem mais engenheiras, e eu acho que isso ajuda a ter esse trabalho da mulher na obra. Aí eu queria comentar uma coisa, que quando eu estava na Antártica, o CREA me convidou para ir nas escolas do segundo grau para falar com as mulheres, para falar o que era uma mulher engenheira. Isso faz muito tempo, não foi hoje, não. Então, eu fui lá e mostrei o que eu fazia, como é que era. Foi uma beleza. Mercedes. Foi uma beleza isso. Caramba, Mercedes, mas você é danada, sabe? Olha que maravilhosa. Desbravadora. Que querida. Agora imagina para elas quantas dessas meninas não resolveram fazer engenharia depois, por entrar esse mulherão lá e falar para elas de uma realidade que existe. E puxa, os parabéns pro CREA também de ter essa questão visionária, né? Porque isso não é comum. Não é comum. Inclusive o CREA, eu acho que agora nós estamos sentindo que os engenheiros, que está tendo menos engenheiros, menos pessoas fazendo engenharia. Sim. E por quê? Porque existe um problema que vem lá de baixo, que é o estudo da matemática, porque a engenharia exige esse estudo, né? Tem várias matérias voltadas, né, para a matemática e tal. E isso o Brasil vai perder. O Brasil vai perder. E o CREA já está correndo atrás. Está correndo atrás porque ele precisa. Então, esse trabalho que eu fiz lá atrás, no segundo grau, parece que o CREA vai puxar retomar, para a gente tentar pegar embaixo, lá no começo. Sim, porque na formação de base, as pessoas estão perdendo capacidade analítica, raciocínio lógico, e a matemática é a base de tudo isso. E hoje, com rede social, celular... As facilidades, né? Com as facilidades. A capacidade de fazer aquele aprofundamento, parar, ter calma, o esforço, isso tudo está dando lugar à superficialidade e à rapidez, o que deixa a gente vulnerável em relação aos riscos que precisam dessa visão exatamente investigativa que você tanto fez, que até levou você para a perícia, né? Foi uma fase que,
quando eu fui também fazer perícia, por que que eu parei? Porque na perícia, você vê o problema, você coloca no seu relatório, no seu laudo, vai para o juiz e aí tem uma condenação, sim ou não, né? Eu não resolvia os problemas. E eu queria resolver. Eu queria poder minimizar aquele risco de acidentes. Então, eu parei de fazer por esse motivo. Olha, querida, é o propósito, né, Sim. Mercedes? Mercedes, você é extraordinária. É uma mulher que ensina pelo exemplo. Eu amei saber que você lá atrás já foi falar com as meninas no segundo grau, assim, é inacreditável que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E realmente, né, no Elas na Proteção, a gente tem um público muito diverso. E são pessoas que já ouviram falar da engenheira Mercedes, de tudo que você é como referência, e conhecer um pouco da sua história. É muito gostoso, porque humaniza, traz você para perto da gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora se inspira muito com isso. E claro, né? Agora você provavelmente, muito em breve, sem pressão, vai ter o seu livro, né? Acho que é uma coisa que todo mundo vai ganhar muito com isso. Tenho certeza que o pessoal do CREA, de todos os lugares, já vão ficar loucos para assistir aqui o programa. E aí, eu vou já chamar para a gente ir chegando aos finais. Hoje, Mercedes, qual dica você daria para as pessoas que estão começando na engenharia, principalmente? Porque nós temos esses desafios, as novas tecnologias, rede social, hipermídia, tudo isso. E você é dessa pessoa da investigação, do vamos parar, vamos proteger trabalhadores e trabalhadoras, vamos fazer do melhor jeito, vamos fazer na calma, da melhor forma, incluindo todo mundo. E não na pressa, não na superficialidade, não na parte cartorial. Qual dica você daria para quem está começando nas engenharias, para quem está focando em engenharia de segurança do trabalho, os pilares que hoje são necessários para fazer essa profissão de direito, mesmo com todas as facilidades que existem? Bom, primeiro você tem que gostar do que você está fazendo. É a primeira coisa. Segundo, eu aprendi com o Dr. Roberto Guzmão lá na Antártica, que ele falou assim para mim: se você tiver um problema para resolver, resolva da melhor forma possível, mas não deixe de fazer. Se você deixar de fazer, vão falar, ela não fez. Mas se você tentar, mesmo errando, você pode corrigir. Então, eu acho que todas as meninas que estão aí entrando na engenharia, gostando da segurança do trabalho, vista a camisa, trabalhe de verdade, vá atrás, não deixe que pessoas te impeçam de crescer. É isso. Que coisa mais linda. Bom, este não é o nosso recado final. Vamos chamar a vinheta, né? Caminhando para os últimos minutos, infelizmente, que afinal, Mercedes é essa presença extremamente esperada desde maio do ano passado. A gente fica pincelando de trazer Mercedes aqui com a gente. Então agora vamos chamar a vinheta para o recadinho final dessa pessoa tão especial, essa referência em engenharia de segurança do trabalho. Vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Bom, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram, eu me senti muito lisonjeada e foi bom porque a gente, quando começa a parar de trabalhar, vamos dizer assim, eu não parei, mas eu diminuí o meu ritmo, que eu trabalhava muito, a gente começa a esquecer algumas coisas. E vocês, nessa entrevista que eu vim aqui participar, nossa, eu fui lá embaixo, lá atrás, o que eu fiz, o que eu não fiz, foi bom, não foi bom. E aí voltou a ideia do livro. Por quê? O livro vai ser uma constatação daquilo que eu fiz, que às vezes vai se perder pelo ar, né? É isso. Mercedes, não me emociona desse tanto, Mercedes, agora no finalzinho. Oh, linda, que coisa mais linda. Olha, estamos ansiosos, escreva mesmo. Não se perde porque você é imparável, maravilhosa, a sua história está na gente. Mas realmente consolidar, com você na capa, será? Eu espero, né? Eu que imagino, coisa linda.
Vai ser uma honra receber essa obra. E a gente espera muito receber você aqui de novo para você falar do seu livro e a gente poder mostrar ele para todo o Brasil, que isso é um presente para todo mundo. Muito obrigada. E hoje estamos aqui com Mercedes. A gente vai deixar a botinha da Marluvas, a botinha cor-de-rosa delas na proteção, trazer essa mulher extraordinária. Eu não sei como é que Fernanda vai ficar nesse grupo na hora que você entrar. Eu acho que não vai ter controle, a torcida já tá grande aqui, vai ser uma barulheira. Queria agradecer muito em nosso nome, em nome do podcast, em nome da revista Proteção, dos estúdios da AnimaSeg, da Marluvas, e a gente encerra aqui o nosso programa de hoje. É um prazer ter vocês aqui nos acompanhando. Deixe sua curtida, seu comentário para essa mulher tão maravilhosa, tão especial, essa referência gigantesca na área. E a gente encerra mais um Elas na Proteção. Nós voltamos na próxima quinta-feira ao meio-dia. Até lá!